Hoje no estúdio diferente, porque estou recebendo Rosa Tenório, presidente do CREA, que depois de militar durante anos na política de bastidor, resolveu se transformar na primeira mulher candidata e presidente do CREA reeleita, e agora vai buscar também uma vaga na Câmara de Vereadores de Maceió, Rosa. E aí eu pergunto a você o porquê. Depois de 50, quando tudo é possível, muita gente desiste depois de 50. Depois de 50 você começa definitivamente na sua militância política partidária. Pois é, Watson. Inicialmente agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Você é uma pessoa que a gente tem uma referência na seara política do nosso estado. E a gente vem com esse grande desafio, né? Eu não sei se é questão do gênero, mas, ou de pessoal mesmo, mas eu tenho uma coisa assim... Acho que é mais o desafio mesmo profissional, desafio sabe? pessoal, desafio profissional, né? E aí, Watson, a minha vida, está dizendo, pela primeira vez na vida, eu me dei a liberdade de pensar na possibilidade de uma filiação político-partidária. Mas militou durante muito tempo, né? Muito, muito. Trabalhei em vários governos, independente de legendas, né? Eu acho que a gente tem uma contribuição técnica importante para o Estado. Chegou a receber convite também, né, Rosa? Hã? Chegou a receber convite de filiação? Muitos, há pelo menos 20 anos ou um pouco mais, para não me trair aqui. E não pensava mesmo em ser candidato? Eu nunca me permiti nem pensar na hipótese de uma filiação partidária, né? Assim, eu sempre trabalhei, eu brincava com um colega nosso outro dia, que eu sempre fui de segurar a bandeira, né? De defender. E eu fazia o trabalho técnico, eu dou resultados, eu gosto efetivamente dessa questão mais técnica do trabalho efetivo. Então, assim, a minha contribuição para a política era muito mais na gestão, né? Em buscar dar resultados, em harmonizar, em agregar. Então, eu acho que sempre foi esse meu perfil profissional ao longo desses anos. Mas, mais recentemente, se você me permite um breve histórico. Claro. Em 2020, eu fui procurada por um grupo de entidades de classe ligadas à engenharia, agronomia e geociências, ou seja, as nossas categorias lá no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para ser a primeira mulher a se candidatar à presidência do CREA em Alagoas, né? O CREA, na época, tinha 52 anos de existência em Alagoas, hoje estamos com 55 anos de CREA Alagoas, e depois de ouvir algumas pessoas importantes, obviamente ouvi minha família, ouvi na época o meu chefe, que era o prefeito Rui Palmeira. Olha, ouvir a base, só interrompendo aqui, é fator determinante para uma campanha. Porque se você não tiver a base, ou de casa, ou do trabalho, você já começa manco. Pois mas continue. E aí em 2020, né, eu sempre tinha assumido cargos de gestão, mas nunca indo para o voto direto. Era um voto classista, né, mas era um voto aberto. E aí, apoio incondicional da minha família, do meu chefe à época, como eu falei, eu era na época secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente e Planejamento de Maceió, e resolvi aceitar. Meu nome foi consolidado como candidata a presidente do CREA, uma eleição que seria de 45 dias, 2 meses, durou 7 meses e meio por conta da pandemia, isso foi em 2020. Então, uma campanha típica, difícil. E ficou acirrada no final, né? Foi. A gente ganhou por 43 votos naquela primeira eleição, primeira mulher candidata, e já de pronto ganhou, então, a primeira mulher presidente do CREA Alagoas, um conselho onde 80% é de homens, né? E aí você entra com um marco histórico, né? A questão de gênero, obviamente, era uma pauta que não podia faltar, né? Por essa inidetismo. E a gente, ao longo são 3 anos de mandato e a gente tem direito a uma única reeleição. Nosso sistema profissional é assim. Então, são 3 anos ou 6. E aí, de forma muito natural, veio a reeleição. Já foi mais tranquilo? Foi. Nos votos falando também. Foram mais tranquilas. Já foi aprovada já pela categoria. Uma diferença de 550 votos, né? É um voto opcional, não é um voto obrigatório. A gente tinha um universo de menos de 6 mil, em torno de 6 mil profissionais, mas um pouco menos do que isso. E a gente conseguiu ter 1.632 votos, sendo 80% de votos na capital. Então, isso foi uma coisa interessante. E esse ano, também, de forma inédita aqui para Alagoas, chapa única, né, não tive adversário, nós fomos eleita a coordenadora nacional dos CREAs do Brasil. Somos 27 CREAs, os 26 estados do Distrito única, Federal. Você acredita que pelo seu desempenho na categoria? Pois é, assim, a vida tem me feito assim, as coisas muito naturais. Eu não tinha propósito. Meu propósito é servir, meu propósito é até propósito de vida, né? Acho que a gente não veio ao mundo para fazer mal a ninguém. Então, meu propósito de vida é poder deixar legado, poder fazer o bem. E as coisas foram acontecendo na minha vida.
Desde o ano passado que eu fui abordada, tinha sido abordada ao longo da minha vida profissional, mas de forma efetiva o ano passado, depois da eleição, que a gente ganhou com mais facilidade, como eu te falei. A quantidade de votos enche os olhos dos partidos políticos, obviamente, mas eu ainda, sem querer, mas a partir de fevereiro deste ano, até o divisor de água foi até no dia do meu aniversário, dia 24 de fevereiro, uma ligação que eu recebi. Eu disse, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? De quem, né? do Rui? Assim, de forma... Não foi de Rui, você me permita não citar, mas foi de um bem. outro partido, uma pessoa que me é muito caro, né? Me ligou para me parabenizar e também fazendo um convite, um outro partido, inclusive. E aí eu comecei, eu disse, meu Deus do céu, é brincadeira e tal. Comecei a pensar, Rui já tinha conversado comigo ano passado, né? Que é o PSD. E por que PSD? Pois é, desde o ano passado que o Rui me abordou, né, ainda assim como brincadeira, porque não pensa, e eu disse, não, Rui, eu tenho um processo lá no CREA. Rui naquele estilo dele, né? Pois é, né, e isso ficou como eu nunca tinha. Aí em fevereiro, como eu te falei, assim, um outro partido me procurando, e assim, 30 minutos de conversa, coisa, meu Deus, será que é? E depois um terceiro partido, o Adson. Aí todos os lados, viu? Todos os lados, se você for ver, hoje a gente vive uma divisão, né? Na nossa sociedade, e eu comecei efetivamente a pensar, em mais de 50 anos de vida, comecei a pensar na possibilidade de uma filiação partidária, pela primeira vez. Nunca tive filiação partidária na minha vida. E aí, obviamente, que eu fui de novo para a minha base, só que a minha base agora ampliou, não era só família e o chefe, né, profissional. A minha base agora eram as entidades que me apoiaram no CREA. A gente tinha uma base importante em 2020, manteve a base e agregou outras entidades. Então, foi um processo interessante. Eu acho que, pelo trabalho que a gente apresentou, eu fico muito feliz com o desempenho do Conselho. E aí, a gente efetivamente, até pelo prazo, a gente disse, não, a filiação não vai me tirar pedaço. Vamos nos filiar. A questão do partido, já que eu tinha sido abordado por 3 partidos, né? Por que este partido? Nacionalmente teve um peso também, né? Além da gente, obviamente, já ter trabalhado com o Rui, saber a postura, Rui é uma pessoa assim que nunca tive nenhuma dificuldade de trabalhar, um perfil muito técnico na gestão e, assim, trabalhei muito tranquilamente com ele, um governo muito tranquilo, né? Do ponto de vista de gestão. Né? O Rui saiu sem problemas. Transparente, sem problemas, então isso obviamente que pesa, né? Até por conta do nosso estilo de vida, por onde a gente já passou. E além disso, nacionalmente, o nosso Conselho Federal, o nosso presidente nacional é também do PSD, engraçado. Ele é suplente de deputado federal por São Paulo, né, do PSD, que é o Vinícius Marquesi. E aí, assim, sabe quando tudo foi? Eu disse, meu Deus do céu, eu nunca pensei em ser presidente do CREA, fui presidente, veio a reeleição de forma natural, agora coordenadora nacional do colégio, do nosso sistema, representando todos os 27 CREAs do Brasil. As ligações, as pessoas me abordando, será que é o momento? Com a maturidade, Então, fui para a minha base. Que depois de 50 a gente tem pouco tempo para pensar. Pois é, então acho que foi, né? Assim, ainda com um pouco de resistência familiar, mas assim, já absorvendo marido, filhos, né? Falta só a mãe, mas vou chegar lá. E aí as coisas foram acontecendo de forma natural, me deu a oportunidade de pensar na possibilidade. As entidades que me apoiaram acham que é um momento de fortalecimento. Eu acho que o nosso conselho passa por um momento importante de fortalecimento, onde a gente está agregando, onde a gente está dando voz, está dando espaço para todos, porque o conselho é nosso. Mas deveria ser assim na saúde, deveria ser assim na educação, na segurança, devia ter aquela cadeirazinha, sabe, que houvesse uma mobilização, uma movimentação, para aquelas pessoas que possam somar numa cadeira dessa da Câmara, da Assembleia, pudesse ser assim, que é o que não acontece. É isso que eu tenho ouvido, Adson, é isso que eu tenho ouvido desses meus pares, das entidades da área agronômica, da área de engenharia, de todas as áreas que nos compõem, que acho que é um momento importante, a gente está com... E o nome seria eu, desse fortalecimento das nossas profissões. Até porque, entendo isso, você continua presidente, né? Não é incompatível, eu sou presidente do CREA por mais 3 anos, né? E isso é um processo só, que a gente vai viver nessa né? E, enfim, estamos com esse apoio, com essa energia, né? Chegando a gente lá, Rosa, você tá vai ter o desafio de atualizar o plano diretor do município, que está bem atrasado, né? Pois é, a gente quando passou... É uma das pautas da sua Certamente, campanha. né? Eu estava dizendo, a gente passou pela SEDET, a gente
tem uma militância na área ambiental. O primeiro projeto, esse aterro sanitário, o projeto é nosso, né, da nossa época. E eu brinco, se você me permite aqui, no dia 20 de maio de 2003, é uma data que eu não esqueço, foi o dia que eu entreguei junto com a Universidade Federal, e aqui eu faço destaque professora Silvana, professor Esdras, professora Nélia Calado, referências para mim nesse estado, me ajudaram e a gente construiu o primeiro projeto do aterro sanitário de Maceió, que hoje é realidade. Dia 20 de maio de 2023, eu acho que 13h, eu entreguei a então prefeita Cátia Borne, eu superintendente de limpeza urbana da cidade de Maceió, entreguei à prefeita Cátia Borne o projeto do primeiro aterro sanitário de Maceió, que se tornou realidade na gestão seguinte do prefeito Cícero Almeida. Isso 13h. 20h, minha filha nasceu. Então, assim, é um marco para mim, né? Um marco para mim a questão do aterro sanitário, as primeiras cooperativas de recicladores, lá no antigo lixão. A gente chega já para não perder esse foco aqui. O aterro tem vida útil, mas quanto tempo? Olha, a gente tinha estimado naquela área em torno de 20 a 25 anos, mas houve uma ampliação de área. Eu acho que eles ficam pelo menos uns 30 anos naquela região, tá? Eu sempre gosto de visitar e vejo quem viveu o Adson, quem viveu o aterro controlado, né, que era conhecido lixão Sim. de Mangabeiras, né, lixão. E vai hoje no aterro sanitário, está dizendo, você vai em dois extremos, então, a gente tem um dos aterros hoje mais modernos do Brasil, né? Eu fico muito feliz, eu estava dizendo, se meu currículo tivesse só isso, eu acho que eu iria em paz. Não, eu não fui nem falar do seu currículo quando recebi aqui do Vinícius, porque senão a gente ia falar o tempo, mas isso é bom. Escuta só, a questão das cooperativas de reciclagem também é um ponto ainda que funciona, de certa maneira, razoavelmente, mas o que é que pode ser feito para dar uma melhorada nisso? Pois é, a coleta seletiva é muito caro. Por quê? Porque o transporte é muito caro. E aí, enquanto você tem um compactador, esses que pegam o lixo urbano nas nossas portas de casa, que vai amassando. E você pega 3, 4, 5 vezes mais na mesma quantidade, num reciclado você não pode fazê-lo. Então você dá mais 3, 4 viagens, então encarece demais. Hoje um dos maiores custos de limpeza urbana, que é um dos itens mais caros. Tem muito volume, né? Muito volume, né? E o reciclado você não pode fazer essa compactação. Só depois que separa. Então, essa separação é uma questão de educação familiar, né? Que também, não existe, né? Vamos supor, na minha casa não tem a coleta porta a porta, porque é muito caro. Foi o que a gente fez na nossa época, a gente incentivou a cooperativa ali da Vila Emater, né? Que era a primeira, funcionava dentro da própria área do nosso aterro controlado, do nosso lixão, que eu não gosto muito, mas aterro controlado. E a gente incentivou também o que chama Coprel, que funciona hoje na Via Expressa. Sim. Então foram os primeiros cooperativas que a gente incentivou. A gente, na época, tinha um fórum chamado Lixo e Cidadania, e a gente trabalhava nos bairros essa cultura. A gente, na época, tinha um catatreco, que era um boneco que trabalhava essa questão da seletividade. E aí a gente, mesmo que você não tenha, vou supor, na minha rua especificamente, né? A gente já implantou lá, conversando com os vizinhos, a gente faz a separação duas só. O reciclado e o resto. A gente não separa o que vai ser orgânico, duas. E aí, como eu não tenho um porta a porta, eu tenho o seu Jorge. O seu Jorge é o meu reciclador. É a pessoa que passa na minha casa e leva, e ele vive disso. Então eu digo, é o lixo... Tem mais personagens desses, tem? Tem vários, né? O reciclador. Então, o seu Jorge, a gente diz, seu Jorge, tá cheio, passa aqui. Então, são coisas simples. Se eu não tenho a tecnologia, mas é fazer acontecer. Então, está dizendo, mas eu não posso fazer de forma genérica, porque eu não tenho aplicativo, porque eu não tenho um sistema. Gente, faz no papel, faz na mão, mas faz. Então, não tem desculpa para não fazer. A gente vai conversar muito pouco de política, até porque é o seguinte, você está indo para a política agora. Né? Então, a referência é justamente essa sua experiência que você tem, como foi como secretária, como coordenadora, como um monte de coisa. Gestora, talvez, na gestão pública. Né? Eu acho assim, acho que falta gestão para deputados e vereadores. Né? Porque geralmente são filhos de alguém, netos de alguém, sobrinhos de alguém, o cara pega a filha e bota lá dentro. É verdade. Nada contra, mas esse é um modelo político muito antigo que não deu certo para a política nacional. Então a gente vai falar muito assim de gestão, porque pessoas com gestão dentro de um parlamento, eu acho que soma demais com a presidência e com a mesa. Né? Você vai ser de uma presidência, em tese para ser um igual, né? Ganhando a eleição, mas trazendo a experiência da gestão. Mas essa questão do plano diretor, por que não se avança nisso para se resolver? Aí é CREA, né? Aí é CREA, vamos lá, né? Aqui é a parte técnica, né? Quando a gente assumiu a SEDET, a antiga SEDET, hoje CIMURB, a gente pegou os últimos quase 2 anos de rua. A gente chegou em março de 2019
E eu estava dizendo, eu peguei quase 2 anos, assim, parece que está escrito aqui, assim, né? Rosa, desafio é com Rosa. Em 2019 e 2020 a gente viveu a pandemia, né? Na verdade, efetivamente 2020. Então, eu digo que eu tive 1 ano efetivamente de trabalho na SEDET, porque 2020 foi pandemia, foi pandêmico. E a gente conseguiu implantar, na época a gente já tinha um plano revisado pronto. A gente deu uma ajustada por conta dos ocorridos na cidade, né? Mas essa nova dinâmica dos bairros precisa efetivamente de um reestudo, né? Então, assim, houve um atraso muito pelo fato. Mas é longo tá certo? Atraso, né? Já estava atrasado, né? Já estava atrasado, mas isso não é também um problema só local, não é só Maceió, né? Isso é um problema que você perpassa nas grandes cidades. O que muda, assim, para quem vai investir? Porque com essa desocupação que houve com os bairros, não vamos entrar aqui em caso de Besquim, é outra história. Com essa desocupação há uma procura exacerbada por lugares. Sim, você quer que você vê hoje? Você vê novos bairros, né, nas áreas mais periféricas. A gente tem uma das nossas pautas e um das nossas grandes incentivos no plano que a gente deixou na minuta que a gente deixou, que vai ser revisado, inclusive o CREA tem assento, né, a gente integra como suplente o comitê, a nova comissão do plano diretor de Maceió. A gente incentivando a ocupação das áreas vazias, que é a função social da cidade. Tem muita, tem, Rosa. Temos alguns ainda, né? Você tem ainda vazios urbanos dentro da área urbana. Você tem hoje quase 50% de área urbana e de área rural. Para vertical também. Para vertical também. Então, um históricozinho aqui. A cidade de Maceió tem em torno de 510 quilômetros quadrados. Quase meio a meio, 49 a 51 entre urbano e rural. Certo. Então, metade da cidade, do território de Maceió é urbano e a outra metade ainda é rural, do ponto de vista... Zona Norte. Zona Norte uma parte, a parte alta também. Então, metade ainda é tido como rural. Isso é um fato que as pessoas também não sabem, Interessante, né? E aí a gente concentra nessa área. E próprias para habitação. Muitas pessoas querendo ampliar, né, um setor, mas a gente ainda tem espaço nesse 50% urbano para serem ocupado antes da gente abrir mais, ampliar urbano dentro da rural. Por quê? Porque vai exigir o quê? Transporte. Vai exigir escolas, vai exigir posto de saúde. Então, quanto mais... Nova logística para tudo. Nova logística para tudo. Então, vamos ocupar as áreas disponíveis nessa área urbana, que a gente imagina em uns 20, 30 anos ainda, estudos dizem isso, para que a gente não precise investir, gastar com novas rotas. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque também é outro estudo, mas a FESP, aquela Fundação de São Paulo, que a prefeitura contratou, ela, no relatório dela eu vi lá que tem mais 7 anos um caos habitacional em Maceió. Eu até publiquei no meu blog sobre isso aí, que é uma situação alarmante. Então, talvez não levarem em conta nesse conhecimento dessa... Pois eu tenho outro dado. Obviamente, repito, o plano vai passar por nova reanálise, novo estudo, mas assim, a gente deixou hoje você tem uma limitação grande na área central e na área de Jaraguá, de ocupação verticalizada. Na nossa proposta, a gente incentivava essas áreas urbanas. Por quê? Porque você tem condução, você tem ônibus, você tem vias, você tem tudo. Então, por que não incentivar? Exatamente. Então, incentivar as áreas centrais, Poço, Jaraguá, que hoje tinha a questão do farol, e isso já foi resolvido, limitava, porque o farol, os navios não podiam ter prédios muito altos. Então, uma série de fatores que foram resolvidos e a gente entende que deve ser induzido, deve ser feito, né, deve ser implantado e incentivado pelo poder público a verticalização em áreas mais centrais, porque você já tem toda a estrutura, fica muito mais barato para o poder público. Isso só se resolve com o plano diretor novo. Com o plano diretor novo, que você delimita as áreas, o que é que pode, ocupação. Então, assim, repito, a gente tem assento enquanto CREA, vamos participar. Participamos do primeiro. Mas como suplente, você falou aí, né? Nós somos suplente, né? Você tem, são 16 membros na comissão. Tem uns 15 dias que eu estive lá no IPLAN, com o secretário Antônio Carvalho. E suplente não fica pequeno não nesse processo assim? Fica não, eu já disse, a gente vai, até pela contribuição que a gente tem, a gente vai estar em todos. São 16 membros, é paritário, então são 8 governo e 8 sociedade civil.
E a gente vai estar de forma, inclusive coloquei o CREA à disposição, nossa estrutura para algumas reuniões setoriais, e a gente vai estar nesse processo dando a nossa contribuição. Então, essa possibilidade daquela parte baixa, onde já tem toda a mobilidade ali funcionando, que hoje não se fala em vertical, ela pode acontecer e deve, né? Eu entendo que sim. Na nossa proposta, quando a gente deixou a SEDET, como engenheira, deixamos isso. E, na verdade, eu converso com o Instituto de Planejamento, antiga. O planejamento era vinculado, na época, a gente, eram 3 secretarias adjuntas vinculadas a gente, né? A gente era um órgão grande, era meio ambiente, planejamento e desenvolvimento territorial, parte de alvarás e habídices. E o planejamento era com a gente. Então, assim, o arquiteto ouvindo a sociedade, ouvindo os setores produtivos, e a gente entende da importância exatamente por isso, porque reduz custo, você já tem toda a estrutura na área central. Então, não há por que não incentivar a verticalização, obviamente com limites de gabarito, nessas áreas. Eu acho que a gente nunca faz nada muito cedo e muito tarde, faz na hora que era para ser feito, né? Muita gente quebra a cara por conta disso, mas vamos lá. Na sua avaliação, como pessoa, como profissional, obviamente, como presidente e representante de uma... São 3 categorias, né, que são lá? Lá somos o Conselho Multiprofissional. Temos engenharias, as mais diversas modalidades. Temos a agronomia, engenheiro agrônomo ou agrônomo. Temos os geocientistas, que são os geólogos, geógrafos e meteorologistas. Temos os tecnólogos de todas as áreas, ambiente, construção. Temos os técnicos de segurança trabalho. E temos, mais recentemente, entrou no nosso conselho, os designers de interiores. Pronto, então, somos o maior conselho de classe do Brasil. Pronto, vamos lá. Então, ativos parece que são mais de 6 mil. Em torno de... Eu tenho 9 mil cadastros de pessoas no nosso CREA em Alagoas. Cadastro é nome feio, um político aqui, cuidado. Registrados, me perdoe. Então, eu tenho em torno de 9 mil profissionais registrados no nosso conselho de classe em Alagoas. Se você juntar com os profissionais que são vistados, o que são aqueles que são de outros estados e que trabalham, que trabalharam aqui, eu vou para 15, 16 mil. E efetivamente que estão com a anuidade em dia, que estão precisando dos atestados, tem em torno de 6 mil, menos de 6 mil pessoas. Mas 6 mil pessoas já dá para eleger um vereador na sua chapa de maneira tranquila. Porque é o seguinte, nós temos que, eu vou fazer esse dever, quando eu escrevo no meu blog, eu nunca falo de ninguém. Eu sempre falo sobre alguém, né? E as pessoas vão interpretar como entendem. Mas eu sou convicto de que na política falta muita técnica. Existe um modelo e um modus operandi que é de muitos anos, mas falta-se técnica na política. Por exemplo, você pega o Vanderlei hoje que representa a saúde, mas o cara da saúde é o Alexandre Aires, né? Que se intitula assim, cara da saúde. Com o Vanderlei, com a história de saúde, né? Imensurável a importância dele, né? Mas a gente tem lá na Assembleia um delegado, nós temos na Câmara, já tivemos delegado, já tivemos policial, nunca representando categoria. As categorias têm dificuldade em representar. É verdade. E se fazer representado. É um desafio, tá certo? Por isso que eu estou dizendo. Que você buscou isso antes, né? Busquei antes. Eu tenho muito... como isso nunca foi... Agora vai se tornar um propósito, está se tornando um propósito, mas nunca foi propósito de vida meu, então as coisas aconteceram e, obviamente, só aconteceram porque essas entidades, essas categorias entenderam que é o momento e que o nome sou eu. Mas da mesma forma que você não pensava em se filiar e filiou, se candidatar, se candidatou, né, de ser presidente e foi, os desafios, eles acontecem para personagens muito distintos. Entendeu? E eu torço muito que dê certo pelo seguinte, justamente por essa carência de técnicos nos assentos políticos. Pois é uma coisa que eu entendo o modelo político de governança do país, tá? Que é um modelo de coalizão, de coalizão, né? Pois é, né? Gosto ou não, mas eu entendo, tá? Agora, você não pode dissociar da questão técnica, né? Então, você tem os órgãos, pelo menos a equipe técnica, você não pode tudo na política sem ter conhecimento. Pois é. E então, nas audiências públicas, que são importantíssimas, demais. Se participa muito pouca gente. Demais. Eu teve sexta-feira na Assembleia Legislativa discutindo a questão da segurança, estamos no meio do Abril Verde, até aproveito, se você me permite convidar, dia 29 de abril, na próxima segunda-feira, dia 29 de abril, teremos uma mesa redonda, uma palestra técnica, na verdade, com 3 profissionais da área de segurança e saúde do trabalhador, para que a gente encerre o Abril Verde. E eu tive, semana passada, na Assembleia Legislativa, discutindo exatamente isso, a segurança e a saúde do trabalhador, né? Então, a gente precisa desses debates. Aí eu tinha um ministro do TST lá, doutor Alberto, eu tinha o nosso doutor Marcelo, do TRT, presidente de sindicatos, representantes da área médica, representantes da Constituição Civil. Então, eu acho que é assim que a gente constrói política pública. Nós falamos aqui de uma pré-candidata vereadora sem falar em política, falamos em gestão.
Porque mesmo no poder legislativo, o parlamento ele necessita de gestores. Ninguém discute nada sem ter tomado conta de alguma coisa, ou estado à frente. Pois é. E a gente, de forma muito tranquila, conversa com você aqui, Watson, e obviamente todos os seus pessoas que te assistem, né, que te admiram, eu entendo que essa experiência que a gente traz da gestão pública, nas mais diversas áreas que a gente já passou, a gente entende do executivo e eu acho que a gente pode contribuir, porque a ideia, a gente meio que fiscaliza Claro. o governo, né? Então, é uma contribuição que a gente vai dar para a população. Então, eu entendo que a gente, repito, isso é uma máxima de vida, que eu acho que a gente está aqui para ajudar e tem que ter esse olhar para as pessoas, para a sociedade, é esse o nosso foco, tá? Poder ajudar as pessoas. Eu acho que a política, o setor público, de um modo geral, é onde a gente tem um poder de transformação, né? Então, isso é uma energia para mim, isso... Então, eu acho que a gente pode contribuir, sim, tá certo? De forma muito tranquila aqui com vocês. Diga que vamos mesmo. Vamos contribuir, efetivamente, né? Candidato vitorioso tem que dizer, vamos lá. Vamos sim. E aí eu conto, obviamente, com o apoio, estar aqui com você, muito bacana, uma pessoa que a gente admira e que... Muito obrigado. Eu vou continuar abrindo portas para quem tem o que dizer, né, e o que comprovar, do que chegando lá pode somar, porque vou dizer de novo, o eleitor ele é o culpado pelo que dá certo e é o culpado pelo que dá errado. Né? É do eleitor que sai o voto. Sim. Né? É da maioria deles, no proporcional não é com maioria, porque você está em coligações, né? A sua coligação fala-se muito em fazer 2. Eu acredito que, eu disse o Rui aqui quando conversei com ele, que eu acredito que pode fazer mais, porque o X da questão está justamente na votação dele. Pois é. Né? Ele é o puxador, Sim, em tese, da chapa de vocês. Né? E você, com essa base que vai vir, né, do CREA, com 6 mil ativos e mais esse network que você tem, a partir do conhecimento das pessoas que conheciam o seu pai, porque essas referências de pais também sempre funcionam. Sim. Para a política é impressionante. Quando o pai é ruim, ela não atinge, mas quando o pai é bom, pessoal, o Rui teve muito isso em todas as campanhas com o pai dele. Pois é. Então, eu espero que dê certo, entendeu? Espero que outras pessoas, não mulher, não jovem, mas assim, que os segmentos se façam representados, porque o parlamento, tanto a Assembleia quanto a Câmara, precisa de pessoas que tenham experiência e que tenham um propósito de trabalhar e de discutir justamente o lugar onde você vive. A política foi feita para isso. Sim. O desenho da política mundial é de você colocar lá pessoas que tenham um compromisso de somar, nunca de subtrair. Claro. Ou de pegar o erário, né? Não, que é o que se vê por aí. Não vamos entrar nesse detalhe porque você não faz parte desse segmento. Então eu fico muito feliz de que você tenha aceitado depois de 50. Pois é. Já sabem, né? Que eu tenho mais de 50. Não parece. Que bom, que bom. É uma forma deselegante de dizer que você tem mais de 50. Mas assim, que dê certo, viu, Rosa? Assim, eu acredito que o CREA, que toda a sociedade civil, né, que se vê representada por alguém, ela só tem vou dizer assim, agradecer, porque decidir pelos outros não é fácil. É uma decisão difícil. É uma decisão difícil. Chama-se decidir pelos outros, né? É uma decisão difícil, né? E assim, estamos aí com o nome à disposição da sociedade. Esse período prévio de consolidar. E eu entendo que, mais uma vez, que eu acho que a gente pode, se as pessoas entenderem esse processo, estou muito à vontade, eu sou presidente do CREA por mais de 3 anos, né? Não são funções incompatíveis. E minha outra coisa importante também aqui é que eu não sou mais candidata ao CREA. Né? Uma preocupação que eu tinha também do meu profissional entender que isso pudesse ser usado de alguma forma para... Então, preocupação muito grande que eu tive na minha decisão. O nosso Conselho de Classe só nos dá 2 eleições. Eu já passei pelas eleições. Então, assim, eu acho que agora é uma contribuição que eu vou dar para as profissões, né? Já passei por esse processo e agora além muros. Eu quero aqui, tenho certeza que a gente pode contribuir muito, fortalecer ainda mais as profissões que envolvem, não só as nossas profissões do nosso conselho, eu acho os conselhos de classe de um modo geral, porque a gente entende que as pessoas habilitadas é quem deve estar, cada um no seu quadrado, né? Então as funções devem ser exercidas por profissionais com habilitação. Eu vou agradecer e encerrar com suas palavras, porque a técnica é muito mais interessante do que o bom jornalismo. Querido, sucesso, viu? Muito obrigada. Sucesso e obrigada. E que o êxito chegue nas urnas. Vamos lá, vamos fazer de tudo Testada para já tal. foi e aprovada também. Simbora. Valeu, um abração. Abraço.